isso foi só dos percalços, né? percalços do negócio. Depois a gente sentiu necessidade de crescer mais ainda na qualidade. Peraí, você saiu do nada, de repente está com 2.000 metros quadrados, as pessoas esquecem de olhar que foi ali step by step. Porque você tem ali o trabalho físico, mas você não tem a estratégia do negócio. Bora para mais um vídeo aqui no canal, falando sempre do mesmo assunto, né? Planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Falei com vocês que a gente ia começar um novo projeto aqui no canal, coisa de qualidade, igual a gente sempre tenta trazer, conteúdo raiz. A gente sabe que aqui é hard skill, a gente gosta de conhecimento de verdade, coisa tangível. Então, continuando na série aqui de empreendedor de sucesso, o cara que mudou o mercado dele, caras que realmente são empresários de fato, o cara que está ali no dia a dia, e normalmente clientes aqui da Pro Resultado, que são pessoas de bom gosto, que escolhem uma ótima consultoria. Então, com vocês aqui hoje, nada menos, nada mais que o William, da Porão dos Quadros. Doutor, Carlos, é um prazer estar aqui com você. Sou o William Fernandes, do Porão dos Quadros. Estou aqui na Pro Resultado, aqui com o Carlos. É um prazer estar aqui com você. E vamos com essa conversa aí. Vamos num bate-papo bem solto, bem tranquilo. O que acontece? Eu começo aqui pelo canal sempre perguntando como é que é a história do empreendedor. Porque hoje você está vendendo mais ou menos quantos quadros por dia? Por mês, desculpa. Hoje, por mês, a gente vende em média de 1.900 a 2.200 quadros. Por mês? Por mês. Ou seja, a gente está falando de quase 100 quadros por dia útil na empresa. Exato. Então, assim, aquilo que eu costumo falar, como é que um cara começa um projeto desse? Você já tinha uma empresa antes? Sim, a minha família já vem do ramo empreendedor. Sim. E eu e meu pai começamos essa empresa há 5 anos atrás. Pois é, mas se seu pai começou há 5 anos atrás, esse projeto. Exato. Antes, não era uma coisa de família que estava lá há muito tempo aberta. Não. Vocês tiveram outros negócios? Sim, já tivemos restaurante, já tivemos no ramo de ciclismo, distribuidora. E aí a gente foi para o ramo da internet, né, para essa área. Mas vocês atuavam com outros projetos antes? Ou foram direto para o ramo da internet? Assim, com a internet já era quadro? Ou antes vocês tentaram outras coisas no e-commerce, na internet? Eu saí do meu emprego, meu pai desfez de um negócio que ele tinha e a gente começou a vender no Mercado Livre manta de fibra cerâmica e borracha látex. Então, a partir daí a gente começou a ter um pouco do conhecimento de vendas online, marketing digital, e chegou num nível que a gente precisava expandir o nosso faturamento. E foi aí que a gente, depois de algumas pesquisas, entrou para o ramo de quadros decorativos. Beleza, então assim, é porque eu gosto de tentar criar aquela visão. Pô, o cara hoje está vendendo 2.200 quadros, ou seja, 100 quadros por dia. O cara não sai do zero, né? Então assim, não sai do zero para isso. Tem uma caminhada, tem um processo. Eu gosto muito de mostrar esse processo. Então assim, vocês já tiveram outros empreendimentos, alguns deram certo, outros nem tanto. Sim. Foram tentando naquela correria ali do dia a dia, e você trabalhava nessa época, você tinha um emprego tradicional. Sim. Você trabalhava com? Eu trabalhava numa estamparia, com luminárias. Antes eu já tinha negócio próprio, trabalhava com importação de LED automotivo. Uhum. E não deu certo na época, acabei procurando um emprego, fiquei 1 ano e meio. Foi aí que eu e meu pai tivemos a ideia de juntar forças e criar algo online. Nossa empresa, isso. Sim. E aí vocês começaram, então, só para o público começar a entender, você estava no dia a dia ali trabalhando, tentou um negócio, não deu certo, tentou outro, não deu certo. Falou, não, agora eu vou voltar e vou trabalhar. Vou para a carreira normal. Viu que não era a sua pegada? Não é minha pegada, eu gosto de liberdade de ideias. Né? De empreender, você queria ter um negócio seu. Sim. Pediu demissão e voltou do zero de novo. Recomeçar tudo de novo. Tudo do zero de novo. Aí vocês começaram... Por que vocês optaram por fazer essa questão de látex, de... É manta, né, que você falou? É manta de fibra cerâmica. Sim. Porque enquanto eu estava nesse emprego, o meu pai estava fabricando máquinas de sublimação. Então, usava manta de fibra cerâmica no meio dessas máquinas. E ele começou, além de vender as máquinas, a vender essas mantas também no Mercado Livre. E ele viu que tinha saída, era muito menos
trabalhoso do que fazer a máquina. Sim. Então ali vocês já começaram a entender um pouco ali quilos. da parte de sublimação, de impressão em tecido. Ali vocês já começaram a ver um mercado, porque depois vocês precisaram desse... Eu costumo brincar que, assim, às vezes até o próprio empreendedor não vê, mas um pouco do know-how que vocês usam hoje vem, então, dessa época de entender de sublimação, entender de qualidade, como fazer um tecido, uma impressão ter mais qualidade. Sim. E foi através desse know-how que a gente teve com outros negócios antes de começar o Porão dos Quadros e negócios online, que a gente começou a gente teve a expertise de poder traçar um caminho para esse ramo artístico, né? Através das cores, Photoshop, CorelDRAW, que foi o início de tudo para a gente começar a criar quadros decorativos. Aí, então, vocês começaram ali em manta sintética, que estava ligado à sublimação, a essa questão, e começou a vender online. Sim. Quando vocês começaram a vender online... Porque, assim, a gente foge de um mundo que é muito B2B, né? Eu estou vendendo para negócios, porque acaba que o mercado gosta muito da ideia do B2B, que não é para o varejo. Ontem mesmo eu estava conversando com um diretor da KPMG, até de um conhecido também desse diretor, e aí uma das pautas que surgiram é que o varejo é um mercado muito difícil. Então, tem muita gente que gosta de vender para o B2B. Gosta de vender para negócios, que é o que você fazia com a manta. Para você fazer essa virada, não vou vender mais para B2B, quero vender agora para o consumidor final. Você primeiro decidiu que você ia vender quadro ou você decidiu que era melhor ir para o mercado do consumidor final? A parte da manta de fibra cerâmica, das borrachas látex, era sempre pro B2B. Sim, para o empresário mesmo, pro empresário. Sim. Mas o meio de venda era o Mercado Livre, era o Marketplace. Sim. A gente não sentiu muita diferença nisso, porque o meio de venda sempre foi o mesmo. Fomos para o quadro decorativo. Mas vocês já queriam ir para vender para o consumidor final ou vocês foram, eu vou vender quadro? Você decidiu o quadro e automaticamente foi para o consumidor? Ou você decidiu, eu quero vender para consumidor final... E aí viu que o quadro era uma boa opção. A gente queria, na verdade, aumentar o faturamento. Sim, você queria vender mais, né? Vender mais, e viu dinheiro. Que quadro era um negócio bom. Sim. E aí foi onde a gente fez uma pesquisa de mercado e decidiu que quadro decorativo era uma boa para começar. Não tinha máquina, nada no começo e nem capital para comprar as máquinas. Então, era tudo terceirizado. Fizemos uns testes para ver se o negócio era viável mesmo, como nas pesquisas. E foi viável. Começamos a ter o faturamento que a gente já tinha com os outros materiais, com os insumos que a gente trabalhava, em questão de 2 meses. Em 2 meses? Quanto tempo você ficou com os outros materiais? Eu fiquei uns 1 ano. Um ano? Uns 14 meses, mais ou menos. E em 2 meses o quadro já tinha a mesma quantidade de faturamento? Já tinha. Aí você optou por deixar de vender os outros e focar só em quadro? Sim. Chegou uma hora que a demanda estava muito alta e... Já era inviável. Já era inviável. Porque às vezes escolher é difícil, né? É difícil. Escolher e falar assim, eu vou deixar de ter esse faturamento aqui, que ele é certo ali, e focar só no outro. Você fez isso, você estava o quê? O quadro estava muito acima ou estava começando a parear ali? Já estava pareando e estava ultrapassando um pouco. Sim. E aí a gente já teve que deixar o outro de lado, porque demandava um tempo, né? Sim. E a gente, não só pelo tempo, mas também a gente via potencial no negócio de quadros decorativos. A gente vendia na época 6 quadros por semana. Sim. Então, era bem pouco comparado com o que a gente vende hoje, né? Sim. E... 6 quadros por semana, né? Hoje você vende 100 quadros por dia. Exato. 100 quadros por dia. Aí você começou a ir pro quadro. Sim. E assim, como é que você funciona? No começo, sua venda era Marketplace e Mercado Livre. Sim. Você focava que ali no Marketplace e Mercado Livre já tinha o cliente que você queria. E a partir disso, você focava mais em produto, atendimento, velocidade de entrega, para conseguir ranquear melhor lá dentro. Isso. E é aquele negócio, né? Marketplace, você fica refém das regras da empresa ali, o Mercado Livre. A gente foi para B2W depois, Submarino e tal. E só que é aquele negócio, como a regra é dos caras, então você tem que ir no tempo deles, você tem que... o tempo de recebimento é o tempo que eles determinam. E ali tem uma briga de preço muito grande. Então, eu tinha um produto muito mais barato,
Só que em contrapartida tinha muita devolução, porque eu não podia ter um produto de qualidade, senão eu não conseguia vender ali, porque o meu preço ficava muito acima da minha concorrência. Então foi aí que eu decidi sair dos marketplaces. Hoje a gente não vende em marketplace. Sim. E decidi ter minha loja virtual, ter meu e-commerce. E foi aí que eu comecei a criar uma marca, comecei a ter produtos com ticket médio mais alto, porém com uma qualidade muito superior ao que eu tinha quando eu vendia ali no marketplace. Sim, quando você deu essa virada. Sim. Mas aí, entre ali e sair do marketplace, no marketplace você continuou por um tempo, né? Sim. Ficou bastante tempo ali vendendo. Que momento que você sentiu que era necessário ir para uma marca própria? Como se assim, no começo do marketplace, acaba que você vende, você não tem uma marca, né? É. Você tem só assim, suas vendas ali no dia a dia, o marketplace está vendendo. Porque a maioria do pessoal de casa que compra na Magazine Luiza, no Extra, na B2W, não sabe de quem está comprando. Sim. Ele quer um produto final ali. Quando que você sentiu que, olha, agora eu preciso realmente ter a minha própria loja? Por quê? Vou te dar exemplos. Eu tenho clientes hoje que só vendem no marketplace. Eu estou falando de gente que ultrapassa fácil a casa dos 100 milhões de reais por ano de vendas. Sim. Só no marketplace. Mas o negócio deles é produto commodity. Computador, um ferro de passar, um robô de aspirador. Exato. São produtos que são muito commodities. E o cara tá vendendo ali e o foco dele é esse. Por quê? Ele pensa, se eu criar uma loja própria, eu vou ter que rodar tráfego, eu vou ter que trazer gente para minha loja. Milhares de pessoas entram no marketplace todo dia. Sim. Para trazer para minha loja, eu vou ter que fazer algo para trazer eles. E ali começa a ter é uma questão estratégica, eu respeito. Tem gente que acha que é melhor rodar lá e ter um perfil de rodar nesse modelo de negócio. Mas que momento que você olhou e falou assim, olha, eu estou disposto a investir em ter uma marca própria e parar de vender no marketplace? Olha, é como você falou. Você pega um commodity, um ferro de passar roupa, por exemplo, você não vai pesquisar um e-commerce no Google, né? É baixo. Sim. O usuário que pesquisa ali no Google é muito baixo comparado com o e-commerce. Hoje em dia você vai no Mercado Livre, é muito rápido e seguro você comprar um ferro de passar. Só que aí o quadro decorativo, você tem toda uma qualidade e tal. Então a busca no Google é muito grande. E quando chegou num nível que a gente viu que só vendia aquilo, não vendia mais, a gente teve que procurar outros braços de venda para poder vender mais, faturar mais. Aí a gente já estava no nível de 30 quadros por dia. 40. Ou seja, toda hora que você olhava, toda hora que criar um limitador, primeiro, você foi ali. É aquela questão que eu às vezes tento explicar para o empresário, que muito das coisas acontecem na necessidade. Então, Sim. primeira necessidade que você teve foi ali, você estava com manta, você precisava crescer o faturamento, estava travado, precisa de outro produto. Sim. Achou quadro. Começou a vender quadro, começou a vender, e ali no meio do caminho você, estava terceirizando, eu quero entrar nessa pauta de novo, começou a vender bem, 30, 40 quadros, botou no marketplace, eu quero ir para o mercado tradicional. Mas ali ainda entra um gap que eu gosto de explicar para as pessoas, que você falou, no começo eu terceirizava tudo. Sim. Deve ter chegado algum momento que você começou a fazer investimentos e as suas máquinas foram trocando pelo caminho, né? Uma hora você investiu numa impressora mais simples, depois numa impressora mais robusta, depois numa máquina profissional. Isso também foi na necessidade, no dia a dia ali? Sim. Cada vez que você precisava de melhor qualidade ou mais agilidade, você buscava? Sim, no caso, agilidade. Como era terceirizado, eu comecei a vender 2, 3 quadros por dia, e essa empresa que imprimia para mim, ela não dava a total atenção que eu necessitava. Então, eu tinha ali no Mercado Livre 24 horas para postar. Sim. E a empresa me dava 48 horas de prazo. Então, para mim já não funcionava. E ali, naquele momento, eu precisava comprar uma plotter. A mais barata na época era uma chinesa de 25 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro para comprar, não dava para financiar na época. A gente era muito pequeno ainda, né? E foi muito custoso para a gente comprar essa primeira máquina. E compramos, e como ela era uma impressora chinesa, ela não tinha muita qualidade, deu muita dor de cabeça. Em vários momentos a gente pensou em desistir. Tivemos que ir até de São Paulo, até Paraná, num domingo, comprar uma cabeça de impressão, porque aquela cabeça de impressão dava pau todo mês. Então foi muito tempo de viagem, ida e volta, para segunda-feira a gente conseguir imprimir nessa impressora e não deixar os clientes na mão. Então, isso foi só um dos percalços, né? Do negócio. Teve essa impressora, depois a gente sentiu necessidade de crescer mais ainda na qualidade.
Foi aí que a gente investiu numa HP, que foi onde fez toda a diferença para o nosso negócio. Aí você começou a ter mais qualidade, ou seja, é meio que na necessidade, porque assim, o cara que olha hoje, se ele for lá, são quantos mil metros quadrados você tem? Hoje a gente está com 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados na indústria. Na indústria. O cara, peraí, você saiu do nada, de repente está com 2.000 metros quadrados, as pessoas esquecem de olhar que foi ali step by step. Primeiro eu começo a vender, estou vendendo, eu vou terceirizar, vou pegar produto de terceiro, vou fazer a coisa acontecer. Comecei a vender, agora eu preciso de uma impressora para ter mais agilidade. Comprei uma impressora básica, ganhei ali na entrega, na agilidade, fui crescendo. Não, eu preciso chegar naquela qualidade que eu espero. Comprei outra impressora. Sim. E aí o espaço foi crescendo e cada vez foi tomando mais proporção. E ali você começou a chegar, igual você está falando, você foi para o marketplace limitou, você quis ter a própria loja para começar a vender mais nessa outra limitação. Sim. Na hora que você chegou na própria loja, qual foi o primeiro desafio que você teve? Bom, na minha primeira loja virtual, era uma plataforma open source, né? Sim. Código aberto. Então, ali, para o começo, eu tinha muito tempo disponível. Dava para... Ali eu tinha 2, 3 colaboradores comigo. A gente conseguia pôr os produtos no site, fazer o design do site e tal, e fazer o tráfego pago. Sim. Só que era muito superficial. Então, eu estava saindo ali do marketplace, estava indo pro e-commerce, estava aprendendo sobre tráfego, tudo isso. Foi bom porque, nesse meio tempo, eu aprendi muito sobre tráfego, sobre usabilidade do usuário. Mas você fazer tudo sozinho é muito complicado. Então, chegou um momento que ali eu já estava com mais de 30 colaboradores, a gente estava fazendo uns 60 quadros por dia, Sim. Né? 60 quadros por dia. E eu não conseguia mais dar atenção para a usabilidade do usuário, para o e-commerce em geral ali, essa área, né? Sim. E foi aí que eu saí do open source e fui para a i7. Sim. E na i7 eu tive todo o acompanhamento que eu precisava e foi dali que a gente decolou. Então, a gente aumentou em, acho que menos de 1 ano e meio, 10 vezes o tamanho da nossa empresa. Por causa de uma plataforma mais estruturada. Sim. Então, assim, talvez seja uma pauta que depois eu quero entrar mais nela e detalhar um pouco mais, porque, assim, pela necessidade, você teve que ir buscando novas soluções e cada nova solução bem escolhida, você começou a crescer mais. Sim. Teve no meio do caminho alguma escolha ruim que você considera? Teve sim. No caso da primeira plotter, né? Que já deu dor de cabeça. Que já deu muita dor de cabeça. Essa plataforma foi o início que eu comecei, né? Essa open source. Eu poderia já ter ido para uma i7, né? Que com certeza eu teria um começo melhor, não teria que lidar com certas situações. Chegava um dia lá, dava uma atualização e me apagava todos os produtos da loja. Ou então o checkout não funcionava. Eram dias perdidos de venda. Então, acho que isso foi uma escolha ruim também. Eu já poderia ter ido para uma plataforma de código fechado, a i7. E com certeza tiveram outras também. Sim. Mas aí que tá, né? A gente tem que perseverar, tem que insistir, persistir e não se abalar em certos momentos que essas escolhas acabam afetando financeiramente a empresa. Só que você tem que persistir, cara. Tem que conseguir outros braços de venda, tem que conseguir outros lugares para você crescer. Então, eu acho que o que deve ao nosso sucesso hoje é a persistência. É o quanto a gente foi... correndo atrás, correndo, caindo com os obstáculos e levantando de novo. É isso que fez a gente chegar aqui. Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Você falou ali que você saiu, e eu gosto de conduzir a ideia. É um bate-papo mesmo, até uma curiosidade. Até mais fácil a minha vida agora, sendo consultor com isso aqui, porque eu faço um monte de pergunta que eu precisava saber. Você falou que você está com 30 colaboradores. Você chegou a ter 30 colaboradores e aí começou a mudar. Sim. Hoje são quantos colaboradores? Hoje está beirando os 40. 40 colaboradores. Você tem liderança lá? Por exemplo, Sim. Você tem líderes por áreas? Nós temos um gestor de produção. Então, isso foi uma necessidade que surgiu de 6 meses para cá. Porque até então, meu pai que é meu sócio, cuidava da produção. Então, hoje eu estou em outras áreas. E a gente precisa que tenha uma pessoa ali tomando conta, liderando a equipe, motivando, né? Então, é importante, vem dos processos de produção,
No marketing também, a gente tem uma pessoa que cuida disso. E no começo era tudo vocês? Era tudo a gente. Você liderando ali produção, marketing, essas coisas, junto com seu pai, que é seu sócio? Sim. E no dia a dia ali, financeiro, tudo vocês tomando conta? Tudo a gente tomando conta. Se você pensasse lá no começo, quando você começou, acho que não era tão claro para você que você ia precisar de um chefe de produção, líder de produção, um PCP, alguma coisa do tipo. Sim. Você é formado em alguma área de engenharia? Não, não sou formado em nada de engenharia. É tudo YouTube, Google mesmo. E agora o ChatGPT também. Que ajuda bastante, né? Ajuda muito. O que aconteceu pra você falar, olha, eu realmente preciso agora colocar um líder de produção? Porque assim, eu dou o meu exemplo. Eu tinha diversos problemas na área, por exemplo, de projetos. Sim. E eu nunca pensei em nenhuma consultoria que eu tinha trabalhado tinha alguém em projetos só para acompanhar. Aí você fica naquele dia a dia, pô, peça um consultor para fazer uma coisa, acaba que ele esquece, ou ele priorizou outra, aí fica um projetinho ali passando batido, uma agenda não é suprida. E foi aquele dia a dia de vários pequenos problemas que uma hora eu falei, eu preciso achar um jeito de gerir projetos. Procurei um software, procurei uma solução. Teve uma hora que eu falei, gente, preciso de alguém. Sim. Então, uma hora você toma essa decisão. Como é que você decidiu que você ia precisar de um chefe de produção? Que hora que você olhou e falou, realmente não tem jeito mais? Foi no momento que as vendas cresceram e a produção começou a não acompanhar as vendas. E como meu pai focou para o financeiro, sim, eu foquei para o marketing. Então a produção tinha que ficar com alguém. Não tinha ninguém lá, né? Não tinha ninguém. Então foi aí o momento que a gente decidiu arranjar um profissional, sim, que cuidasse ali da produção e tomasse conta dos processos, tomasse conta do estoque, toda essa parte para que não tivesse ruptura, tanto na produção quanto no estoque, né? Sim. Então esse foi o momento que a gente definiu que tinha que ter um cara para isso lá. E funcionou de primeira? Deu a sorte de achar alguém de cara e ele já encaixar bem, ou foi... Primeiro momento a gente pensou em uma pessoa interna. Sim. Demos a oportunidade para ela. Foi bem tal até um nível, só que chega uma hora que você precisa realmente de uma pessoa que é especializada em produção. Não tem como você simplesmente, no nosso caso, ter o know-how de entelamento, de fazer a parte da marcenaria e tal, porque você tem ali o trabalho físico, mas você não tem a estratégia do negócio. Então, sim, a gente precisava de alguém que tivesse essa estratégia, que já tivesse passado por outras empresas de produção e que conseguisse fazer uma linha de produção pra gente, sabe? Sim. E é alguém que trouxesse o conhecimento externo, né? Porque senão você fica travado. Você aprendeu na marra, YouTube, aquela coisa toda. Aí o pessoal que estava lá dentro aprendeu com você, trazendo alguém interno, elevando alguém interno ali, colocando alguém numa certa posição, você acaba limitando o conhecimento a só aquilo que existe dentro da empresa. Sim, exato. Quando você trouxe alguém de fora, deu uma diferença boa? Teve pequenos detalhes ali que o cara mudou? Tipo, agora a gente não vai cortar mais o sarrafo por quadro. A gente vai acumular grupos de sarrafo do mesmo tamanho e fazer como se fosse um PCP ali, uma programação de produção, para cortar de uma vez só. Sim. Teve coisa desse tipo que você fala assim, pô, essa fez a diferença? Teve sim. Nós mesmos, eu e meu pai, já sempre pensamos dessa forma, né? Em automatizar tudo que der, organizar. Só que com uma pessoa só para isso, por exemplo, a gente comprou recentemente uma máquina e essa máquina ela é de arquear a caixa de papelão. Então antes era um aparelho manual que você demorava cerca de 5 minutos para arquear uma caixa. Hoje com essa máquina você faz em 10 segundos. Então é um detalhe, mas é uma coisa que ajudou muito, sim, a nossa parte de embalagem. E sem contar que outras máquinas que a gente andou colocando lá, que faz a produção se tornar mais rápida, Cardex, né? Sim. Para poder colocar todo o estoque em ordem. E agora a gente também está contando com uma assessoria externa, que a gente consegue também mensurar toda a outra parte financeira, que é algo que é muito importante nesse momento para a gente. Sim. E você pega, por exemplo, você falou que muda quanto tempo o arqueamento de cada caixa? Saía de quantos minutos? De 5 minutos, caiu para 10 segundos. Você colocar 5 minutos para 10 segundos, mas são quantas caixas você tinha que arquear por dia, em média? Tava em média umas 100 caixas, né? Então, o ganho é absurdo, né? É absurdo. Isso é só um processo da embalagem, né? Exato. Você pega ali 10 segundos, em 1 minuto você faz 6,
Em 5 minutos você faz 30. Você saiu de uma a cada 5 minutos para 30. Sim. Então, assim, é um ganho absurdo que talvez o pessoal, o empresário olha o investimento e fala, mas eu vou investir agora, é muito caro, não sei se vai funcionar, tá rodando do jeito que tá, o cara não consegue medir o tamanho desse ganho, né? É que a gente que vem do zero e cresce muito rápido, a gente foca em certas áreas. Eu foquei nas vendas, Sim. né? Só que chega uma hora que você precisa delegar funções, você precisa de pessoas especializadas em tais áreas para que você possa crescer todas as áreas da sua empresa em conjunto, né? Sim. Então, hoje a gente chegou num momento, nessa época que a gente contratou o gestor de produção, que a gente precisava de uma pessoa que tomasse conta disso, que fizesse esse setor crescer, né? Então, é isso. Cresceu muito rápido, não tem jeito. Uma hora você vai precisar... E organizar, né? Porque é aquela igual, você vai crescendo e esquece de organizar. Sim. Não é aquela ideia, eu cresço, organizo. Senão você, vou crescer demais, é só a venda, ela cresceu, mas uma coisa está manual na produção, a produção está atrasando, a qualidade começou a cair no dia a dia ali. Então, Sim. essa organização também veio pela necessidade. Veio pela necessidade. Mas aí, então, assim, eu consigo ver esse crescimento, consigo ver essa estruturação pela experiência que eu tenho em outras empresas. Mas eu acho muito, às vezes, difícil pro cara que está ali acompanhando nosso conteúdo, o cara que quer montar um negócio, ele conseguir ver. Então, eu gosto de explicar isso. Eu acho assim, que as pessoas não veem que é uma etapa após a outra. Pô, você não precisa ter uma indústria para fazer a sua produção. Talvez você precise ter um negócio. E o que você sempre falou o foco é vendas. Sim. O foco é vendas. Traz dinheiro para a mesa, né? Sim. Eu costumo brincar, às vezes, até quando o cliente me procura para pedir consultoria, eu falo, olha, dependendo do nível que você tá, vende. Sim. Vende. Não preocupa com consultoria agora, não. Vai vender, vai gerar caixa, vai trazer dinheiro para dentro de casa, porque depois o resto você resolve. Sim. Por exemplo, produção, você teve que resolver com terceiros. Teve outra área que você teve que trazer gente de fora, que você acha ali que começou a criar um gargalo, que você falou, olha, agora eu preciso de uma liderança que eu não tenho mais, que é uma coisa difícil para o empresário. Ele poder olhar e falar, eu não tenho mais capacidade de ajudar o time nisso aqui. Teve várias áreas. Por exemplo, o tráfego. O tráfego eu comecei investindo R$100 por mês e eu cheguei a investir até 600, 700 mil reais por mês. Então, só que chegou num nível que eu comecei a abraçar outras áreas na empresa e eu contratei uma empresa terceirizada para fazer essa parte do tráfego para mim. Né? Que tinha que ser uma empresa de qualidade, uma empresa que eu tivesse confiança, porque a gente está falando de 700 mil reais por mês de investimento. A gente está falando de mais de 20 mil reais por dia, de segunda a segunda, Sim. investido da empresa. Da empresa. E assim, para você chegar a ter a segurança, porque qual que é o problema para mim da publicidade, propaganda, marketing, qualquer uma dessas áreas em geral? Você primeiro coloca o dinheiro, depois você faz a venda. Exato. Então o investimento vem primeiro. Para você começar a ver resultado nisso, demorou quanto tempo? É que eu sempre coloquei de forma crescente, né? Sim. Então, eu coloquei ali R$100. Antes eu estudei muito para entender o que o usuário busca, o público-alvo e tal. Então, sempre eu tive resultado. O que mudava era o meu CPA. Então, tinha um custo por aquisição, vamos supor, de R$300. E aí, a meta é você ir baixando esse custo para você ter um lucro maior. Custo por aquisição, você está falando ali o custo do cara que comprou. Isso. Então, cara do cliente mesmo, né? Quase o CAC, né? Exato. Se eu gasto R$1.000 no Google, então, e meu custo de aquisição é R$250, né? Sim. Então, a cada R$1.000 eu tenho 4 vendas. Sim. Então, a ideia é sempre baixar esse custo de aquisição, porque senão o negócio se torna inviável. Sim. E por onde, assim, vamos pegar um cara que não entende muito disso. A gente estava falando aí de uma história que começou com vendendo manta térmica na internet, no Mercado Livre, viu a necessidade de vender quadro, foi para o marketplace, que as pessoas vão lá naturalmente. Eu estou com uma dificuldade, estou precisando de uma cortina na minha casa, eu entro no marketplace, vai aparecer um quadro lá, eu vou ver algo. Depois você foi ali, não, quero começar eu mesmo buscar o cliente. Buscar um cliente, assim, do nada, falar, olha, eu quero achar um cliente de quadro na internet. Pô, por onde eu começo? O que foi a primeira coisa que você avaliou ali que você achava que era importante? A primeira coisa que eu avaliei foi no Google Ads. Fiz a pesquisa ali de palavra-chave e, por incrível que pareça, quadros decorativos, só esse termo,
tem mais de 1 milhão de visitas, de pesquisas mensais no Google, na pesquisa do Google. Então, só aí você já vê que tem mercado, né, para todo mundo. E avaliei ali as empresas que tinham, que tinha muita coisa que eles deixavam de fazer no site deles, ineficiências. Sim. Então, eu pensei, eu tenho um produto bom e tenho como ganhar mercado aqui no Google. E foi o começo. Sim. Aí, cliente limitar, pensar, meu cliente tem esse perfil, isso já foi muito lá na frente. Você começou vendendo para quem queria quadro. Sim. O cara buscou quadro, você ia aparecer e tentar vender para ele. Sim. Depois que você começou a tentar fazer uma coisa mais estruturada. Sim. Comecei investindo, coloquei um público lá segmentado para interesse de quadros decorativos e mandei bala. Só testou, né? Testei. Aí foi vendendo e tal. No começo empatando, depois lucrando. Isso em questão de dias, né? Sim. Porque a campanha não dá certo, já pausou já ela. pausava. E aí foi crescendo, foi aumentando o orçamento, segui aquela receitinha de bolo que eu tinha. Sim. E até chegar nesse tráfego de R$700 mil mês. Sim, que hoje já envolve muito tráfego, envolve remarketing, envolve seguir o cara nas redes sociais, entender o que ele gostou, tentar aparecer, testar criativos no dia a dia. Então, assim, para sair do básico, o cara que... Eu tenho muito cliente que não entende do agronegócio, estou com ele na cabeça. Tem muito cliente meu que não entende de marketing digital. Sim. E o cara não consegue ver o potencial ou ver a possibilidade. E assim, são clientes de mercados completamente diferentes. Para um cara desse começar a entrar no marketing, no mercado digital, o que se sugeriria é testa. Estuda primeiro, né? Busca no YouTube algum canal, algo que ele aprenda ali o básico. E depois faz como eu. Cheguei no nível que eu precisava de uma mentoria, de algo a mais. Então, o Paulo Pina, da I7... Sim, que está aqui com a gente, inclusive, aqui atrás da câmera. Ele é meu mentor de marketing digital e outras áreas. E a gente juntando as ideias, o meu negócio com toda a experiência que ele tem no marketing digital, a gente conseguiu escalar bem esse negócio. Ele me deu várias ideias para que o negócio começasse a lucrar mais. Por exemplo, retenção de vendas, usabilidade do usuário no site. Então, não adianta eu trazer R$700 mil de pessoas, né, 700 mil pessoas para o site, Sim. Sendo que o site não converte. Então, sim, eu tenho que entender o que o meu cliente quer, eu tenho que entender o que o usuário busca num quadro decorativo, que é o meu caso, né? A descrição, a imagem, toda essa área, para que a cada 100 pessoas que eu traga, que não só uma compre, que 2, 3 comprem, né? Sim. Então, tem que aumentar a conversão. E isso, depois ali, você contratou a I7 e começou a alavancar, você decidiu trazer o Paulo como mentor para o dia a dia. Para o dia a dia. Deixa eu chamar o Paulo aqui, ver se a gente consegue trazer ele aqui para conversar com a gente um pouco. Chega aí, Paulo. Puxa uma cadeira. Vamos lá, então, trazer o Paulo Pina aqui. A gente precisa de um terceiro microfone, gentileza financeira aprovar a compra, porque a gente vai precisar. Aí você falou que chegou o Paulo Pina na sua vida como mentor. Me conta aí, o que foi a necessidade que foi criada? Bom, a necessidade, no caso, era, como sempre, aumentar faturamento, né? E de uma forma saudável, porque não adianta só aumentar o faturamento e não ter lucro. Então, a gente precisava baixar o CPA e fazer de uma forma que ficasse viável para o negócio. E teve um outro ponto também que a gente enxergou ser bastante importante, que é a parte humana da coisa também, né? Que é o próprio William ali. Se ele não tá bem, se ele não tiver, vamos dizer assim, focado e motivado para executar as coisas que ele tem que executar, ou direcionar, né? Ele não consegue produzir. E se ele não produz, ele é um dos pilares bastante importantes para o negócio. E aí ele, como CEO, não estiver rendendo bem, todo o resto passa a não render legal. Então não adianta ele... É uma coisa que ele foi notando, que ele foi absorvendo muitas responsabilidades simultaneamente, ao invés de trabalhar na delegação ou automação. E a gente foi achando alguns pontos ali que rapidamente a gente podia também... Delegar, né? Delegar, distribuir, automatizar. Por exemplo, a parte de retenção, né? Ele tinha um percentual muito alto de pedidos
que não eram convertidos e não tinha ação nenhuma em cima daquilo. E aí, por que não tinha ação? Porque era tudo manual e dependeria dele para coordenar o pessoal e tudo mais. Então, uma coisa rápida que a gente fez ali, colocamos ali umas 2 ferramentas, já passei para o William o escopo, ele foi lá, configurou rapidinho, coisa de uma semana colocou para rodar. Sim. Coisa de resultado assim de 70, 80, 100 mil reais a mais no mês entrando para o negócio, só porque, por um detalhe, uma coisa simples ali que começou a rodar, entendeu? Tornando a coisa mais tangível, na realidade, o usuário está ali no final a entender, quando você começou a automatizar processos, eles começaram a funcionar melhor. O William tinha capacidade ali, tempo de gerenciar, porque eu acho que tem uma coisa que o empresário precisa ser, é meio que o como é que chama o cara que toca a orquestra? O maestro, né? Porque acaba que você não tem tempo de colocar a mão em tudo. Sim. Às vezes você tem que ser só o cara que faz com que a máquina funcione bem. Tira uma dúvida, acaba um conflito, faz alguém correr ou não atrás de alguma coisa. Então isso acabou envolvendo também na mentoria no dia a dia. Sim, e imagina você ter que orquestrar um monte de pessoas que estão tocando instrumentos que você acabou de conhecer. Sim. E é o caso que ele teve também, porque ele teve um processo de migração de e-commerce que não tem tanto tempo, tem 2 anos agora, né? 2 anos que ele migrou de plataforma, mas no ano passado, quando a gente começou a trabalhar, vamos dizer assim, mais próximos e ajustar algumas partes, ele ainda não conhecia o potencial do que ele poderia gerar ali em relação à própria loja dele. Outro escopo completamente novo, parte de afiliado, né? Sim. E aí entra a parte de como você operacionalizar tecnicamente e quais são os materiais que você precisa entregar, porque o afiliado ele é um seller, ele é um vendedor seu que está ali na rua, sim, entre aspas, representando seu negócio. Você tem que entregar o material para ele. Então, ele teve que aprender e passar para as pessoas ali do marketing dentro da Porão o que precisava ser criado, né? Sim. Hoje, eles têm assim, muito material para afiliado. O cara que hoje se afilia na Porão, entra no Drive ali, tem um monte de prova social, tem vídeos, tem um monte de criativos que ele pode usar em campanhas de ads, ou postar numa rede social, ou fazer um vídeo no YouTube. Então, assim, tem muito material. Tudo isso teve que ser aprendido. Como comunicar com esse pessoal? Como organizar esse pessoal? E aí você tem lá, hoje são 10 mil afiliados, mais ou menos, né? Sim. E nem todos sabem vender. E aí, como usar a força de quem sabe vender para incentivar quem não sabe, né, a trabalhar determinadas ações que vão gerar resultado. Aí entra a imagem do gerente de afiliado, que são pessoas ali que estão mais próximas, que o William tem ligação direta com eles. Então foram muitas variáveis e coisas novas, né, acontecendo simultaneamente, que ele teve que adaptar e aprender, inclusive, igual eu falei, delegar coisas que ele já estava mais sedimentado para ele poder conseguir absorver esses novos desafios. E só para finalizar essa parte mais com o Paulo, que eu acho que a gente conduzir mais até o final do projeto mesmo, de liberar vocês para ir comer churrasco, vocês estão doidos. Explica pra gente, até explica pro pessoal, porque é o seguinte, vamos falar coisas de trazer conteúdo de qualidade aqui na parte técnica que eu quero trazer. É o meu foco. Pô, a Porão dos Quadros já vendia. Sim. Ela tinha uma plataforma e funcionava para eles. Por que a i7 fez a diferença? Porque assim, a gente não estava aqui para fazer propaganda, todo mundo sabe que a i7 é parceira da Pro Estado, todo mundo sabe, se alguém me pedir, eu vou indicar a i7, porque eu acredito no projeto, conheço muita coisa aqui dentro, mas o público não conhece. O que fez diferença? Fala o pessoal de forma técnica e tentando ser imparcial, que eu sei que vai ser impossível porque você é sócio da empresa. Assim, mas de forma técnica, por que uma plataforma, independente se é da i7 ou não, melhora a vida do cara que tem um e-commerce? Tá, vamos lá. Uma plataforma, vamos dizer assim, independente sim, uma plataforma de marca, boa, vamos dizer assim, ela primeiro ela ajuda com você parando de preocupar com coisas que você não tem que preocupar. Sim, como a programação, né? Sim. Por exemplo, você é um piloto. Sim. Você é um piloto e o seu objetivo é o quê? Ganhar a corrida. Exato. Né? Sim. Você tem que estar focado em treinar cada curva,
entender exatamente de qual é o funcionamento do carro. né? Você tem que entender daquilo que é necessário. Isso. Você não tem que ser um Ayrton Senna que vai lá e olha cada peça da suspensão e regula. E ele também Ou não que olhava, fabrica por o exemplo, carro. será que ele era o cara que ia escolher a qualidade do óleo que ia ficar dentro Pois é. do pistão do amortecedor? Sim, sim. Não é. E aí é uma energia muito grande que ele dispersa, que ele poderia estar focando no que ele faz de melhor, que é escalar o negócio dele, mas ele não só dispersa essa energia, ele para de investir no negócio dele essa energia, como essa energia, quando ele canaliza para uma coisa que ele não é especialista, ele não vai ter um tempo de qualidade, um investimento de qualidade naquilo ali. Porque não tem como, assim, a gente saber tudo. É impossível. Você pode ser gênio, que sempre vai ter alguém que sabe mais de alguma coisa do que você. E uma plataforma, como no caso a i7, uma plataforma que tem uma experiência, né? Assim, tem muito tempo de mercado, que já viu muitas mudanças no e-commerce, acaba tendo uma especialização naquilo ali. A gente vive e-commerce, assim como você vive consultoria. a parte de consultoria, a parte de Eu vivo gestão. estratégia, Vou te dar gestão. um exemplo. Os meus consultores, por exemplo, hoje eu quero acabar com... Eu estava treinando eles ali para validar um bom dashboard, que é uma ferramenta que a gente usa muito. O William vai conhecê-lo daqui a pouco. Eu espero que ele vicie igual todos os outros clientes. Mas o cara não tem que preocupar se as formas estão no detalhe certo. Sim. Eu já quero investir numa plataforma online que eu tenho certeza que ela Ele funciona vai o olhar tempo com a todo. TI. Exato. Eu quero que ele, assim, faça o melhor dashboard, mas ele não tem que preocupar se o campo está com a soma certa, se o campo está pegando o dado no lugar certo. Isso tem que ser uma estrutura interna. Então você fala que é isso um pouco do que a i7 criou nesse momento. Exato. E aí, assim, o que eu diria, eu estou falando genericamente numa plataforma SaaS, que tem experiência, que tem um nível bom de qualidade, qualquer uma já ajuda nisso. Sim. Mas aí tem alguns pontos que não é, assim, não é qualquer plataforma que vai conseguir. Claro. Porque eu não vou abrir especificamente números, mas se o Willi quiser abrir também. Mas enfim, lá, quando ele veio para cá... Pode falar, não tem problema. Pode falar? Pode. Bom, quando ele entrou, o primeiro mês de faturamento dele na i7 foi 120 mil reais. Que já é um negócio de sucesso, um negócio que está funcionando. É um negócio que... Já é um negócio que já muita vive gente daquilo. gostaria de ter. Sim, claro. Exatamente. Só que ele já estava travado desse faturamento aí há quase um ano. Então, ele começou o negócio 5 anos... Quando pegando lá para trás, 5 anos ele começou o negócio. Em 2 anos, ele chegou ali no faturamento na casa de 120 mil. E ele ficou um ano travado nisso. 120, 130, 140, 120. Ficou um ano travado nisso. Ele não conseguia chegar no próximo estágio. E não era só porque ele também gastava energia e tempo nisso. Ele tinha a questão da energia, do tempo, tinha o risco, porque ele trabalhava num open source, que não estava sempre atualizado, que poderia ter algum tipo de risco ali, né, que é normal. O open source, se você não cuidar muito bem, você vai ter um risco muito grande no negócio, que vai aumentando com o tempo, porque vai ficando defasado o código. E ferramentas que a estrutura que ele rodava não tinham para ele poder escalar. Quando ele trouxe a loja para a i7, ele acabou pegando muito do know-how que ele já estava pronto para escalar, e a ferramenta estava meio que freia, como se fosse um carro freando, né? Um freio de mão puxado. Ele soltou esse freio de mão. E aí tem algumas coisas que são específicas realmente da i7. Ele tem um sistema que a parte de performance é maior, é superior. A conversão do checkout é superior. A jornada de compra é mais bem estruturada, mais fluida, né? mais fluida. Mas talvez o próprio fluxo de compra é mais fácil para o cliente comprar. A loja passa um profissionalismo, né? Ou seja, a pessoa sente uma segurança. Ela está fazendo uma compra de ticket alto. Sim. A média do ticket hoje da Porão, que inclusive subiu, né? Sim. Na i7 ele também subiu, era um ticket mais baixo, ele foi subindo com o tempo. Hoje é um ticket de R$1.200. Sim. 1.200 e poucos, 1.250. Então é um ticket, né, que já é um ticket, a partir de R$1.000 uma compra já é high ticket. Todo mundo que faz conta bem já sabe o faturamento da Porão, né? Porque ele falou que tem 2.000 pedidos por mês, você falou que o ticket é 1.200, alguém já descobriu aí. Mas enfim, é um ticket alto. Sim. Isso é um número que ele divulga lá também, né? Sim. Para os próprios afiliados, porque ele paga 25% de comissão, que é uma puta Exato, comissão. mas aqui vamos por partes. A gente não chegou na parte do afiliado. A gente só está numa loja virtual. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Porque assim... Não, mas aí foi o próximo degrau. Então até a gente tem uma jornada de quando a Porão entrou na i7,
faturando lá 120 mil, e foi até meados do ano passado, que foi uma outra trava. Beleza, que foi uma trava... 10 vezes mais ou menos isso daí. Beleza, agora me faz uma coisa. Só para o público entender. Eu estou tentando mostrar para eles qual que é o caminho que uma empresa faz para sair do zero. Então a gente já entendeu. Comecei, terceirizei, comecei a produzir com uma certa qualidade, melhorei minha qualidade, cacei um caminho fora do marketplace para vender mais, comecei a vender mais, fui estruturando, fui tendo a equipe mais formada, fui crescendo, cheguei nas 7, estourei. Sim. Qual que é o caminho entre os dois? O que fez a diferença ali? Porque eu já trazia o tráfego, e aí o William pode até se posicionar também. Eu trazia tráfego, e nas 7 eu tive mais segurança de investir mais e trazer mais gente, ou já tinha as pessoas e a conversão melhorou? Qual foi o detalhe ali? Só para o pessoal ver. Fazendo a analogia do próprio carro ali, como se o William, no início do zero, ele pegou um carro simples, sem preparação, e começou a correr. Ele foi melhorando as skills dele. Chegou numa hora que a skill do time porão era superior à ferramenta. Sim. O time porão... Ou seja, eu tinha um time robusto... Mas a ferramenta, né, o carro, o veículo já não era tão bom para a operação. Quando ele trocou o carro, ele desbloqueou isso daí. Então ele começou ele pegou um carro muito mais bem preparado, que ele conseguiu ainda mexer em algumas partes ali e otimizar mais ainda, para ir cada vez acelerando mais e mais e mais. E aí eles desbloquearam o que estava travando eles, entendeu? Então... Beleza, mas assim, só para o pessoal, porque o desbloqueio eu acho muito legal a gente explicar isso aqui. Porque é uma coisa que eu sinto no dia a dia. Por exemplo, eu brinco. Eu comecei... Você lembra, a i7 foi meu primeiro cliente de primeira nota fiscal. Minha primeira nota fiscal minha foi para i7. Porque eu tinha clientes, mas eu não precisava ter nota fiscal. Eu tinha um projetinho à parte. Eu fui crescendo junto ali, a i7 está com a gente há muito tempo, e eu fui cada vez mais tendo um time mais preparado, estruturado. Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu não fazia planejamento tributário no nível que eu faço hoje. Então, eu comecei a preparar o time, comecei a deixar a base pronta. Hoje eu tenho profissional de engenharia, da parte especializada em tributário, auditoria, fiscal, financeiro, processo, vocês viram a estrutura aqui. E o time ficou muito pronto, e com esse time robusto, mais com o marketing que eu fiz na internet, mais com as pessoas que me conheceram que a entrega foi superior, o cliente teve a segurança de me indicar um projeto. Eu saí dos clientes que faturavam, por exemplo, talvez, tenho ainda, e não muda o cenário, cliente que fatura 100 mil por mês, a clientes faturam 30 milhões por mês. O cara teve a segurança, o de 100 teve a segurança de indicar o de 500. Exatamente. O de 500 teve a segurança de indicar o de 1 milhão. Sim. O de 1 milhão teve a segurança de indicar o de 5. Sim. E aí o de 5, um dia ele falou, o Carlos resolve o problema desses caras mesmo, não sendo a Falcone, não sendo o Aquila, ele consegue resolver. Foi lá e me indicou o cara de 30, 40 milhões por mês. A gente está falando de empresas com um porte muito grande. E a lógica é mais ou menos essa. A segurança faz uma diferença muito grande. Se a pessoa, por exemplo, antes a pessoa ia lá na loja da Porão e comprava um quadro e ela recebia um quadro de ótima qualidade e ela indicava. Era um boca a boca que rodava. Só que tinham muitas pessoas que às vezes acessavam a loja e pela dificuldade de compra, ela não sentia segura em comprar um quadro de R$1.000. Conversão. Primeiro ali a gente teve uma conversão assim, eu trazia o cara para dentro da loja e ele não convertia. A loja da i7 ajudou o cara a ser convertido. Ela ajudou também a aumentar o tráfego. Aí, beleza. Então, são dois caminhos. Aproveitar o tráfego também. Por quê? Existe uma coisa muito importante que a gente até já conversou lá no outro bate-papo nosso, que é o seguinte, a taxa de aproveitamento de tráfego. Se você tem no caso dele, por exemplo, ele rodava no open source, num servidor único, uma única máquina rodando tudo. Sim. Ela tem um tempo de resposta X, que não é tão rápido quanto poderia ser, porque ela tem que fazer tudo. Ela tem que montar a página, ela tem que entregar a página, ela tem que processar banco de dados, fazer tudo. E aí o tempo de resposta certamente não era tão alto. Quando traz para uma plataforma como a i7, que é toda distribuída, escalável, com microserviço, com uma série de tecnologias, CDN, caramba, 4, o tempo de resposta é muito mais rápido. Aí aqueles milhares, né, não eram centenas de milhares ainda, mas aqueles milhares de reais que ele investia em tráfego pago, que antes a taxa de aproveitamento de tráfego ali era 60%, 70%, subiu para 80%, 85%. Então, ele conseguiu ter um CPA mais baixo, conseguiu melhorar o custo. Primeira coisa, eu investia dinheiro na plataforma e as pessoas chegavam assim, clicavam, demorou a carregar,
o site está muito lotado, eu não conseguiria fazer campanhas muito agressivas, porque ia entrar muita gente, o site podia cair, Pouca podia conversão, travar, sim. podia demorar, pouca gente saía do clique até lá Até a dentro. compra. Então, esse site melhorou esse primeiro Melhorou ponto. isso também. Segundo ponto, quando o cara estava lá dentro, uma plataforma mais profissional, mais pensada em a questão de experiência do cliente mesmo, jornada né? da A compra. jornada da compra. Tanto a experiência também, né? O cara clicar, ter uma tela mais bonita, Sim. um Qualidade banner das que roda, imagens exato. que ele colocou. Então, ele uma melhorou imagem outras sem coisas além disso, indexação né? de imagem fora do Sim. banco. Então, assim, aí Criou um blog. criou um blog, Sim. opa, Que uma trabalha boa no também. SEO também. Aí já, o tráfego, por exemplo, Mas aí é orgânico dele, novos tráfegos, né? quando ele, ano passado ele começou a trabalhar o blog. Sim. E aí, a soma do conteúdo que tem no blog, mais os produtos que tem na Porão, mais um tráfego, e aí a gente vai entrar nesse assunto posteriormente, foi a próxima etapa de afiliado, mais o tráfego direto, ele multiplicou por 10. Se pegar assim, 1 ano e meio de tráfego orgânico, ele multiplicou por 10 o volume de tráfego direto orgânico que ele tem na loja dele, sem pagar um Google, um Facebook, e que geram conversões também. Sim. Então, são coisas, são várias frentes que foram se somando ao longo dessa jornada aí, desde quando ele... Pois é, virou a essas plataforma. frentes que eu quero mostrar para o pessoal que tem um caminho. Por quê? Às vezes o caminho parece mágico. Eu quero tornar esse caminho tangível. Por quê? Quanto mais profissional tiver o mercado, melhor para todo mundo. Sim, claro. Então, pô, primeiro, um site mais rápido, mais bem preparado, aproveita melhor o tráfego. Um conteúdo mais bem estruturado. Exato, traz mais tráfego e faz com que o Google entenda que meu site é melhor. Ou seja, Exato. melhor estrutura, ou seja, infraestrutura mesmo, técnica. Aumento da autoridade. É bom por Autoridade perto. Quando Não, você gera um é bom conteúdo por melhor, parte. o Google entende uma autoridade Pelo melhor. amor de Deus, é bom por parte. Você atropela as pessoas, às vezes, tem que segurar o Paulo. Diga. Uma coisa de cada vez, porque o pessoal é um cara leigo que está lá do outro lado. Uhum. Então primeira coisa, você tinha um tráfego, você melhorou a infraestrutura, aproveitou melhor esse tráfego, por quê? As pessoas entraram mais rápido. Um ponto. Segundo ponto, eu tenho um blog. O blog não converte. O blog gera autoridade, gera engajamento no Google, o Google te vê melhor, te entrega mais e automaticamente gera um pouco mais do público que vai entrar numa plataforma melhor. Um segundo passo. Segurança. Aí eu tenho que entender, o William se sentiu mais seguro a investir mais nesse momento, quando você começou a ver mais conversões? Então nós tivemos mais segurança em investir, porque o aproveitamento do tráfego foi muito maior. Então antes a gente levava para o nosso site e ali você tinha uma página que era menos profissional, um checkout mais devagar. Então tudo isso impacta nas vendas, na taxa de conversão. Como a plataforma que eu tenho um checkout mais rápido, eu tenho um blog que me gera autoridade, eu tenho toda uma estrutura, eu aproveito melhor esse usuário, trago uma usabilidade do site melhor, e é o que faz com que a gente tenha um CPA menor, tendo assim mais cash para poder investir cada vez mais em tráfego. Fora o orgânico também, que hoje a gente tem mais de 1000 artigos no site, a estrutura dos artigos é muito boa, deixa o site rápido, e também o layout é bacana, não é um texto que cansa de ler, é um texto bom. E a gente não tinha... E tem muito tráfego para o texto. Você vê, por exemplo, eu vejo que muita gente entra no meu site para ler texto. A gente acha que não, e eu continuo achando, mesmo com o ChatGPT, eu já discuti isso com o Paulo, o ChatGPT vai buscar informação de outros sites, então ele vai ter que continuar tendo conteúdo, e o Google funciona assim. Sim. Eu acho que o texto vai continuar. Tem gente que procura para ler sobre... Não sei, eu chutaria. Nunca... analisei tão a fundo o blog da Porão dos Quadros, analisei o produto lá, mas o blog eu dei só uma olhada rápida. Eu chutaria que eu, por exemplo, te falei, eu quero colocar quadros aqui, não faço ideia. Sim. Eu procuraria um texto assim, como compor quadro com cores, como decorar uma sala, como fazer uma sala mais clean. Esse tipo de conteúdo que vocês produzem? Exato. E ele gera conversão? Gera conversão porque ali você tira toda a dúvida do cliente. Então, E ele já está no lugar para comprar. já está no lugar exato. E na loja você coloca também, como o blog faz parte da plataforma, As vitrines, né? você coloca as vitrines dentro do próprio artigo. Então, é um artigo que está explicando como decorar sala X. E aí Isso é tem legal. já alguns quadros ali, já tem esteiras de produtos no meio do Porque artigo. na hora que tá rodando, o cara lendo, se eu estiver lendo o material e não for uma proposta invasiva, porque eu acho muito invasivo, às vezes, aquele banner do Google. Eu não sei se as pessoas compram. Eu, Carlos, não compro.
porque eu acho invasivo o banner. Porque às vezes aparece um banner de quadro Sim. quando eu tô lendo sobre planejamento tributário. Tem nada a ver. O Não legal- tem nada a ver. No caso seu é muito sutil, né? E é ligado com o que a pessoa está Eu tô consumindo. lendo disso. Ah, não. Porque também a vitrine, ela não é só uma grade de produtos. Sim. Eu coloco HTML, eu coloco texto, imagem. Então, Sim. a minha vitrine que eu criei pros blogs é uma forma de continuação do texto. Então, eu falo ali sobre quadros para a sala, por exemplo, Aí vai aparecer E aí a vai categoria aparecer- de sala. de sala, mas como se fosse um texto mostrando Sim. os produtos. Então, é até legal pro cara, porque não fica aquela coisa, aquele banner invasivo piscando. Não, Sim. o cara vê exemplos ali de quadros, de composições para a sala dele, para o quarto dele. Legal. Então, ele acaba clicando de uma forma que ele quer clicar. Não é Ele uma quer coisa- conhecer, saber o preço, né? Sim. Você despertou nele o desejo, que eu costumo brincar. Às vezes, a melhor forma de eu, por exemplo, conversar com o cliente, eu falo que é quando ele, no final, vira para mim e fala, então me faz uma proposta. Porque ele já quer o produto. Sim, E o cara tá lendo o texto, ele viu um produto legal, ele quer ir lá e clicar. sim. Aí ele clica. Me lembra muito esse modelo, uma coisa que está gravada na mente das pessoas, que é a questão do modelo de revista. Porque revista era aquele texto que você vai lendo, tem uma imagem, lê um pouquinho, tem uma outra imagem, e a gente, na nossa mente, aquilo ali é muito confortável. Sim. E eu acho que isso foi transmitido hoje para um blog, né? Sim, e com a simplicidade de você simplesmente, no meio de um artigo, clicar, adicionar o carrinho, ver variações, converter. Sem ter a dificuldade que eu tenho no meu blog às vezes, que é, eu quero uma imagem, eu quero uma coisa, como meu blog eu não vendo produto por lá, né? É o WordPress, aí eu tenho que buscar um bloco, trazer um bloco, ver se o bloco é bom, ver se eu ajusto o texto, e se eu tiver que trazer uma coisa de outro site, por exemplo, da Resultado em Foco, eu tenho que ir lá no site buscar o frame. Uma outra coisa legal que isso acaba gerando é a oportunidade de você fazer outro tipo de tráfego. Porque, em geral, um e-commerce ele faz um tráfego só focado em conversão. Quando você começa a ter artigos e trabalhando o CRO ali, né, pensando na conversão, né, otimizando o artigo para conversão, você tem o benefício também de você poder fazer teste de gerar tráfego, na verdade, criar anúncios de tráfego, de geração de tráfego. Ao invés de você fazer uma campanha só focada em conversão, que é uma campanha mais cara, é uma campanha que demora mais para otimizar, você pode fazer uma campanha só de geração de tráfego para aquela página, trazendo pessoas para lerem o artigo que podem se converter. Vamos dizer que o custo desse tipo de campanha seja 1/3 ou sei lá, 1/5 do custo de tráfego direto para compra. Talvez se a taxa de conversão a taxa de conversão desse público for a metade do outro, você tem uma taxa de conversão geral mais baixa do que se você gerar tráfego direto para compra. Ou seja, abre espaço para teste, para análise e tentar outras formas de gerar receita para a loja. Não, acho que assim, a gente começou a chegar num caminho muito claro para quem quer empreender na web. O cara já sabe, velho, pega qualquer coisa e vende. Vende alguma coisa, gera receita, alguma coisa que você conhece. Os caras não vendiam o que eles não conheciam. Depois busca um bom produto, começa a vender esse produto da forma que você conseguir, mas você focou 100% no mercado digital nesse momento, né? Largou tudo. Falo, não é o que você vende, é como você vende, né? Sim. E você largou tudo ali e foi pro mercado. Foi realmente focar 100% em testar e tentar vender quadro, ver como é que o pessoal comprava. Sim. E essa foi a segunda etapa, né? Porque aí tem a terceira e a quarta. Que é, aí depois... Eu separaria assim, ó. A primeira etapa foi a primeira jornada ali dos primeiros anos que ele rodou ele sozinho. Mas a gente pode pegar assim, a primeira jornada eles tinham um produto, eles acharam um produto que vendia. Isso. Que era manta e a resina. Ah, não, sim, eu tô falando na parte da porão em si dos quadros, né? Vamos colocar pela porão. Quadro, começou no mercado... com a loja própria. Não é porque a primeira etapa antes é o quê? O primeiro Marketplace. contato com o mundo digital, Marketplace, aquela coisa tradicional. Aí, segundo, então, a loja própria. Porque aqui, vamos pegar, qual que é o primeiro desafio para você estar no Marketplace? Você tem que ter o produto. Porque ele já tem o cliente, ele tem a plataforma, ele tem o tráfego, ele tem tudo. Você tem que ter o produto e colocar ali dentro. E serve para validar. Você Exato. sabe se aquilo vende ou não. Aí, segundo, ele foi para uma plataforma própria, que poderia ter sido numa, que hoje é muito barato, né? Uma plataforma própria. É um investimento...
o problema é que é um barato que... Eu tô falando que a i7 é barata. Eu acho que esse é um... Não. Plataforma própria, que eu digo, é o seguinte, a primeira etapa foi Marketplace, a segunda etapa foi ele criar a loja do open source que ele criou. Não, então, mas eu tô falando o seguinte, ele optou por uma loja própria, a própria dele. Ele foi pro open source. A terceira ele foi pra i7. Mas isso aqui poderia ter sido anulado, porque o investimento numa loja igual a i7 hoje... É mais barato do que você fazer pagar uma agência para montar uma loja para você. É mais barato. E mesmo que você faça, eu fiz no YouTube, eu aprendi, o investimento, se você já está vendendo, é um investimento baixo. Por quanto que um cara começa a i7 hoje? R$99. Porra. Se o seu negócio não está vendendo, não está dando para pagar R$99 por mês, volta um passo antes e vende, porque começa a vender. Porque aí depois, ele começou a profissionalizar a loja. Porque aí tem um terceiro que eu quero trazer ele aqui, que eu acho que é bem estratégico também, que foi a ideia que é não sei nem se a gente pode falar isso aqui, não sei como é que está divulgando isso, porque é a inovação que só a i7 tem no mercado praticamente. De conectar a rede de afiliados da Monetize, né? É de uma grande plataforma de afiliados, é só a i7 que tem. Sim. E aí vocês conectaram essa rede. Porque o que acontece? A i7 é uma empresa do Grupo Monetize e a gente tem acesso a toda a rede de milhões de afiliados que tem cadastrados na plataforma da Monetize. Então, a gente tem hoje a plataforma da i7 conectada, integrada à rede de afiliados Monetize, e a própria Monetize tem uma plataforma, que é a loja Monetize, que roda puramente Monetize. Então, hoje é possível unir esses dois mundos que são, que estavam em rota de colisão, mas que ainda, no Brasil, pelo menos, não tem nada igual ao que a gente construiu aqui até agora. Que é você conseguir usar uma estrutura de catálogo com múltiplos produtos, carrinho, né? Ou seja, a loja virtual como um todo, e trazer ali milhares de pessoas para começarem a divulgar a sua loja em vários lugares diferentes, de várias formas diferentes, e elas ganham uma comissão a partir de quando acontece uma venda que é originada do link delas. Então, com essa conexão da i7 com a Monetize, o William me girou ali toda a estrutura de pagamento para rodar Monetize, abriu a loja para afiliados e ele começou a receber lá afiliações. E foi bem rápido, né, William? Foi muito rápido. Outubro do ano passado, né? Já tem 10 mil afiliados. Então, assim, foi muito rápido. Muito. Como que foi? Quantos afiliados? Hoje são 10 mil afiliados. Quanto tempo que você vai chegar nesses 10 mil? Outubro para abril são, vamos dizer, 7 meses, mais ou menos. Tá, só pra gente poder ir caminhando pro final até... Explica, assim, aí eu vou voltar um pouco com ele aqui, eu vou liberar o Paulo, senão, se a gente deixar ele aqui na live, ela vai durar 45 mil dias. Deixar na live não, que a gente não faz live, a gente só finge. Me chamou para me expulsar da parada. Explica um pouco, pode até puxar para perto de você, porque a gente vai... Explica só rapidamente pra gente o que é o mercado de afiliado, rapidamente, o que é o conceito. Eu vou te explicar o que eu sei. Eu tenho uma loja própria, estou vendendo produtos. Como que eu trago gente para ela? Pessoas que já conhecem, redes sociais, usando algoritmo, orgânico pelo próprio Google, busca, tráfego pago. Uhum. Ou seja, eu pago para aparecer na frente de alguém e essa pessoa vir para minha loja. Uhum. Beleza. O mercado de afiliado, eu vejo ele quase como se fosse eu pegar e franquear o meu negócio. No lugar de eu ter só eu gerenciando o tráfego para minha loja, só eu investindo, é quase como se eu fizesse um IPO da minha loja. No lugar de só eu estar investindo no tráfego para minha loja, para ela poder vender e eu gerar resultado dentro do meu negócio, eu viro para você e falo, Paulo, você quer gerar tráfego para dentro da minha loja? Todo mundo que vender aqui dentro, comprar aqui dentro a partir do seu link, eu vou te dar uma comissão. Você viraria e falar, como é que eu sei quem é que vendeu com o meu link? Exato. Como é que eu vou saber disso? E se vender, como é que eu vou receber esse dinheiro? Uhum. Porque e se você receber e não me passar? Eu não te conheço. Exatamente. Eu e você aqui temos. Como é que eu vou trazer 10 mil pessoas e garantir que elas vão receber o dinheiro e que tem segurança naquela venda que ela fez? Eu vejo a Monetize meio com essa âncora de segurança também. Não só a tecnologia. Eu tenho certeza que se eu investir pela Monetize, vai ser splitado corretamente e vai ter toda a gestão das vendas. E se acontecer uma venda minha, eu recebo. Se acontecer sua, você recebe. Se acontecer do Pedro, o Pedro recebe. Explica pra gente de forma rápida como é que funciona isso e por que vocês decidiram ir para esse mercado com a Porão. E o resultado que isso deu. A base de vendas online é a seguinte. Você precisa ter um produto para vender. Você precisa ter uma página de vendas. E você precisa ter audiência
para ver o seu produto, passar pela página de vendas, fazer a compra. Se você vender uma barra de ouro, que vale milhões, por Que vale R$1, mais do que dinheiro, como diz o Silvio Santos. que vale mais do que dinheiro. Se vender uma barra de ouro por R$1 e ninguém vê o seu anúncio, ninguém vai comprar. Né? Ninguém vai comprar. Mas se você vender uma barra de ferro por, sei lá, R$10.000 e tiver audiência suficiente, alguém vai comprar. Não importa se está superfaturado, alguém vai comprar. Né? Então, você vê, o pessoal vende... Se ficar ruim, você corta. Sim. Mas o pessoal vende bosta em lata. Sim. Que na prática é exatamente, é esterco na lata. É isso, é bosta em lata. E vende. Só precisa ter audiência suficiente e atingir as pessoas corretas. A partir de quando você tem um produto, tem uma página de vendas com o checkout e audiência suficiente, você vai vender. Vai vender. Tá? Audiência qualificada, você vai vender. De onde vem essa audiência qualificada? Você pode ter autoridade, ter uma marca que o branding dela já é bom o suficiente, sei lá, uma Coca-Cola. Todo mundo sabe que é Coca-Cola e ela por si só gera audiência. E é uma construção de milhares de anos, né? As pessoas esquecem disso. Exatamente. Mas ela por si só já gera audiência. Quando você não tem a sua audiência própria, você tem que pegar emprestado a audiência de terceiros. E essa audiência de terceiros, quando você vai lá no Facebook e cria um anúncio, é isso que você está fazendo. Você está pagando o Facebook para te divulgar e trazer audiência para a sua plataforma. Quando você pega o seu produto e vende no Mercado Livre, você está pegando duas coisas dele que você não tem. Você tem o produto, você está pegando a página de venda dele e a audiência dele. Exato. O que está falando? Quando você trabalha com uma estrutura que você quer trazer pessoas, né, que audiência de terceiros para comprarem na sua loja, então você tem uma loja virtual, você tem o produto para vender, você não tem audiência, e aí você tem lá uma pessoa famosa, ou uma pessoa que tem uma audiência própria, e essa pessoa, ela pode direcionar a audiência para você, mas ela precisa ter um interesse financeiro, né? Ela precisa ter um retorno financeiro em cima dessa geração de audiência que ela vai fazer. Então, vamos dizer, uma pessoa que tem lá 1 milhão de pessoas no Instagram que seguem elas, e ela fala sobre decoração. Se ela levar, né, se ela divulgar a Porão dos Quadros, essas pessoas vão ouvir o que ela tem a dizer, porque ela tem autoridade dentro da audiência dela. Essas pessoas vão seguir aquilo que ela recomendou, vão entrar na Porão e vão fazer compra. O que garante que essa pessoa famosa vai receber uma comissão quando alguém comprar lá no Porão. Ele poderia negociar direto, e ele fez isso antes. Ele pode até contar o relato de como que foi isso. Antes dele rodar na i7, quando ele rodava na plataforma própria dele, ele trabalhou com afiliados, ele chegou a ter afiliados, mas a coisa não escalava tão bem, porque, ele tinha que correr atrás dos afiliados, ele tinha que procurar as pessoas e convencer as pessoas de que era uma boa ideia vender o produto dele. Era quase como ele bater de porta em porta falando, vende aqui meu produto e tal, vou te pagar uma comissão. Então a pessoa tinha que entender o produto dele, tinha que confiar de que era uma boa ideia e tinha que confiar de que, se ele vender, que o William ia realmente falar, olha, foi uma venda sua e pagar ela no final das contas. Então, ele precisava, assim, é um trabalho muito maior você fazer, é um outro nível de venda. Você está vendendo para quem vai vender o seu produto, mas é uma venda. E quando ele já estava rodando as 7, a gente plugou a Monetize em outubro do ano passado, né? Ele parou de ter que preocupar em correr atrás desses afiliados. A loja dele já estava rodando a Monetize, já aparecia lá dentro do painel da Monetize. A Monetize tem uma rede, a maior rede de afiliados para produto físico, se não me engano, da América Latina. Então, assim, muita gente ali que pode se interessar para vender o produto ali do William. Ele definiu uma comissão que era atrativa, que era interessante, e automaticamente começou a gerar interesse naquela rede de afiliados que a Monetize já tem. Então, ao invés dele correr atrás dos afiliados dele, a Monetize começou a conectar essas duas pontas, apresentar o Porão para aquela rede de afiliados. Eles começaram a se conectar, começaram a divulgar, começou a funcionar e começou a vender. Quem garante para o afiliado que ele vai receber a comissão? Ele nunca ouviu falar, às vezes, da Porão. Quem garante que, se ele fizer uma venda, que aquela venda ele vai ser mapeada para ele e vai ser paga para ele? A estrutura de intermediação, nesse caso, né, da Monetize, de impulsionamento da Monetize. Então, ela garante isso. Ela tem N ferramentas para garantir de que, quando um link de afiliado é direcionado para a loja, que aquele afiliado vai ser marcado
e para garantir que quando uma venda é feita, aquele afiliado vai receber a comissão. Sim. E aí, o afiliado já conhece a Monetize, já confia na Monetize, e ela acaba transmitindo essa confiança tanto de que aquele afiliado ele é sério, quanto de que aquela loja, a Porão dos Quadros, é séria também. Então, aí chegou o próximo nível, que onde os afiliados começaram a escalar, começaram a gerar pedidos, alguns começaram a se despontar, né? Sim. Assim, ganhando... teve gente que chegou a largar o emprego para poder virar só afiliado da Porão, né? Então, tem muitos casos legais que o William pode contar, mas esse foi o próximo nível. E aí, assim, só para fechar minha parte, para você fechar com o William aí também, esse nível gerou mais uma outra saturação, né? Esses dois níveis, né? Geraram uma outra saturação em que ele precisava passar para o próximo nível de organização do negócio, que até vocês conversaram um pouco no início, mas que é um momento que agora está sendo trabalhado, de melhorar a questão fiscal, questão tributária, questão contábil, operacional, de produção, de organização das ideias, de investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas inovações que vão ser trazidas aí ao longo dos próximos meses. Então, esse é um momento em que eles estão trabalhando no polimento da estrutura e iniciando os próximos passos que a gente vai conseguir trazer aí ao longo dos próximos meses. Então, assim, são essas etapas aí que hoje eu consigo enxergar de forma bem distintas, bem claras, né? E que trouxeram a Porão dos Quadros lá do zero para esse nível que está hoje aí de 2.000 quadros sendo vendidos por mês. Eu acho que ficou claro para o pessoal um pouco disso, né? Doutor, acho que assim, deu para a gente entender bem o caminho, eu acho que o pessoal conseguiu entender bastante, o Paulo explicou muito a questão da Monetize, você explicou muito a parte operacional. Você consegue ver algum detalhe ali do seu dia a dia, alguma coisa que você fala, pô, isso aqui fez a diferença? Meio que um toque final pra galera, uma dica que você daria para um cara que tá... Eu vou tentar concentrar, eu acho que eu vou melhorando cada dia mais fazendo as entrevistas, eu acho que a gente poderia concentrar muito nessa parte do online, que é uma coisa que você tem muita expertise. Sim. A parte de produção eu acho legal, dá para o pessoal entender que uma hora ele precisa chamar como é que o cara montou uma empresa e de repente ele tem uma linha de produção automatizada, funcionando, se ele começou do zero. Uma hora ele sentiu que precisava trazer alguém, trouxe alguém de mercado, esse cara trouxe ideias, inovação e a empresa vai crescendo aos poucos assim. Eu acho isso muito bacana. Mas se a gente focasse no online ali, naquele dia a dia, pro cara que, quero começar, e tirando aquela boa e velha sugestão e dica que todo mundo dá, que é comece sem estar pronto, vai lá e faz alguma coisa que você gosta. O que você acha de técnico? Você fala assim, olha, uma dica que é essencial. O que você colocaria para as pessoas? Uma coisa essencial que eu coloco aqui para as pessoas é o seguinte, quando a gente começa do zero, a gente tem aquele preconceito de pagar muitas coisas, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei com uma plataforma que era grátis, só que acabou saindo mais caro do que uma que eu pagaria R$50, R$100 por mês para iniciar. Isso é um exemplo. Depois eu fui crescendo e vi ali que eu precisava ter uma mentoria, que no caso o Paulo, né, que estava aqui, deu para ver o porquê que eu fiz a mentoria com ele. O cara é brabo, né? O cara é brabo, o cara entende, né? Tem pouco mais que 20 anos que mexe com isso. Mas a gente tem alguns preconceitos, tipo, eu vou pagar X num serviço, tal, sendo que eu posso ter grátis, tal, mas isso é um... Será que vale a pena? Serviço é muito intangível, né? Sim. Uma mentoria, será que esse cara sabe mesmo? Eu tenho ali no YouTube, por que eu vou fazer com o Paulo? Exatamente. Mas o YouTube é o telecusto dos dias de hoje. Exato, a gente pensa assim no começo, só que depois que você tem essa experiência, você vê que a mentoria, no caso do Paulo, que é algo muito mais, algo muito a mais do que um YouTube, do que procurar ali no Google, e porque o Paulo acaba vivendo o Porão dos Quadros, ele tá ali comigo, então ele me trouxe muitas ideias, muitas coisas boas. O caso da i7 também, ali no OpenCart eu consegui fazer muita coisa, consegui crescer. Só que se eu tivesse, de fato, entrado numa plataforma paga, eu teria dispersado muito menos energia com coisas que não eram necessárias na época. Eu tive que fazer isso. E, enfim, essa é uma primeira dica. E a segunda é
persistir, né? Não só insistir, você tem que persistir. Porque vai chegar um momento que você vai cair no seu negócio. E aí você levanta, você vai dar mais 2 passos e vai cair de novo, cara. Não tem jeito. Você tem que persistir, né? Sim. Às vezes está muito perto de chegar onde você quer e você desiste ali. Não pode desistir. Você tem que ir até chegar no sucesso e pronto, cara. Sim. Não tem outro caminho. Aquela velha máxima, entre o fracasso e o sucesso, a diferença é mais uma tentativa, né? Exato. Sempre vai ser mais uma tentativa, que a última vai ser aquela que vai dar certo. Sim. E é o que vai separar. Não, eu acho fantástico, assim. Acho que o conteúdo ficou muito bom, deu para dar um norte para a galera desse caminho que a Porão seguiu. E uma pergunta, você pensa em evoluir depois da Porão para novos produtos? Como sempre. Sempre eu pensei em evoluir, né? Até que cheguei aqui e tenho muitos planos, inclusive envolve os afiliados também, a Monetize, que chega uma hora que não é só o dinheiro, é o propósito também, né? Sim. Então, o nosso papel hoje não é só ganhar dinheiro com quadros. Passou a ter o propósito de ter produtos de qualidade, entregar qualidade para os clientes e agora o nosso novo propósito no Porão dos Quadros é formar pessoas para que elas ganhem dinheiro e vendam cada vez mais com os nossos produtos. Então, não é só vender um produto de qualidade, ganhar dinheiro, mas também melhorar a vida das pessoas, Sim. fazer com que mais pessoas ganhem dinheiro com o Porão dos Quadros. E você falou que entrou em quadros assim, de forma meio aleatória, né? Você gostava de quadro no começo? Você Cara, acha alguma coisa que você gostava? Para falar a verdade, eu nem olhava muito para quadro decorativo Sim. no começo, né? E hoje? Qual que é de hoje? Porque eu confesso, eu falo pra todo mundo, eu detestava contabilidade. Sim. Eu achava que contabilidade não tinha sentido nenhum na vida das pessoas até eu formar. Quando eu formei e comecei a ler, falei, porra, isso aqui é fantástico. Comigo foi Comecei a a mesma colocar coisa. na prática, hoje eu sou viciado. Eu também. Hoje, mudou o cenário, você é um cara que gosta de quadro agora? Eu gosto muito de quadro, gosto de entender a história por trás de uma arte, as molduras, né? Porque o quadro não é só a imagem, você tem a moldura, você tem todo o acabamento, a história da imagem. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial, então nós criamos imagens na inteligência artificial, é uma coisa nova no mercado. Então, a criatividade, o quadro, o que ele causa no ambiente é muito mais do que eu imaginava naquela época. Então, Sim. mudou completamente meu pensamento. E quando você gostou de fazer isso, você passou a se dedicar mais? Passei. Aí você... Eu acho que isso faz a diferença. Hoje eu sinto isso. O empresário, às vezes, as pessoas falam, vai atrás de uma coisa que você goste. Mas às vezes o cara não tem nada que ele gosta e que ele acha que dá dinheiro. E ele acaba pensando o quê? Pô, isso é meio que furada, não precisa gostar tanto. Mas na hora que o cara ele começa sem gostar, sem achar que tem um propósito, quando ele começa a gostar, pô, eu passo a pesquisar quadro, eu passo a entender da história. Aí eu entendo a história por trás de um quadro famoso, como Mona Lisa, faço um ressignificado daquilo e coloco um produto que leva aquela pegada. Você começa a ter uma base muito mais forte. Isso aconteceu com você naturalmente, né? Aconteceu. Você começa ali sem dinheiro, sem nada, você começa gostando de dinheiro, né? Aí depois você começa a gostar do produto que você trabalha. E no nosso caso agora a gente começou a gostar lá na empresa de melhorar a vida do próximo, fazer com que as pessoas vendam, ganhem dinheiro com o nosso produto também. Sim. Então são coisas que vão acontecendo no trajeto, no nosso Que trajeto muda a sua profissional. forma de ver, né? Exato. De Sim. ver o produto, o mundo, tudo, né? Sim. Doutor, como mandou a pergunta aqui nosso saudoso Jaderson da Monetize, que está nos dando suporte aqui de assessoria de imprensa, de marketing, de tratamento do cliente, está dando aula aqui hoje. Me fala como você imagina a Porão dos Quadros daqui a 5 anos. Olha, eu vejo ela daqui a 5 anos como a maior empresa de quadros decorativos do Brasil, tanto no meio online e offline, porque hoje nós somos a maior empresa online. Vamos abraçar o mundo offline também. Em questão de afiliados, nós seremos a primeira empresa da Monetize com o maior número de vendas e faturamento. Já somos a terceira empresa hoje. E é o que eu falei, nós queremos ter mais de pelo menos 100 mil afiliados vendendo com a gente e os nossos gerentes ajudando que eles se capacitem. Então, o que eu vejo
o que eu vejo é isso daqui 5 anos. O Porão dos Quadros cada vez maior e ajudando o máximo possível de pessoas. Então, acho que assim, deu para entender bastante, conteúdo de alta qualidade. Acredito que vai ajudar muito o pessoal a entender cada vez mais, principalmente desse mercado online. Agradeço o senhor dedicar um pouco do seu tempo aqui de férias em Belo Horizonte para dar uma moral para a gente aqui no podcast. Espero que vocês gostem e curtam o conteúdo. Eu vou deixar um link da Porão dos Quadros para vocês poderem entrar lá e visualizar. Não, quadro de alta qualidade mesmo. Coisa, assim, todos os quadros aqui da Pro Estado são de lá. Os da minha casa também. Então, eu voto pela confiança, eu valido e indico. Entrega rápida, coisa de qualidade mesmo. Vale a pena vocês darem uma olhada aí e deixar a casa de vocês, o escritório mais bonito, tá? Faz diferença. Doutor, muito obrigado mesmo por ter vindo. Acho que a gente ajudou bastante. Agradeço o Jadson que nos deu um apoio aqui da Monetize. Paulo Pina que veio aqui, falou um pouquinho como sempre. Ele fala pouco, mas ele fala com qualidade, muito conteúdo. Você que está aí do outro lado, de sempre, né? Aqui a gente fala de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Isso, para mim, faz parte da gestão da contabilidade. Hoje a gente tem 2 projetos, né? A contabilidade e também a consultoria. A gente fala de planejamento tributário, fala de tudo isso. Mas marketing é custo. Custo, a gente vai ter que avaliar resultado. Depois, investimento também. Produtividade, venda, se vale ou não a pena um investimento numa máquina ou em outra. Qual que é o melhor mercado? Trabalhar com afiliado, não trabalhar, qual o resultado? Tudo isso vai terminar na contabilidade. Tudo isso vai terminar na gestão da empresa. Então, assim, o conteúdo que eu trago aqui está sempre ligado a essa visão. O que eu quero é espalhar para o mundo que contabilidade é a melhor ferramenta de gestão que existe no mercado. O William está com a gente há pouco tempo, já começou a ver um pouco da qualidade do produto, mas ele ainda vai se apaixonar, eu tenho certeza, pela contabilidade do jeito que a gente faz. Já estou me apaixonando. Muito bom. Doutor, muito obrigado, agradeço, Eu que agradeço. aí. E vamos para cima desse mercado, ser a maior empresa de quadros de decoração do mercado, né? Com certeza. Vamos para cima. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Até mais. Obrigado, viu? Obrigado, gente.